cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Hans Christian Andersen, um escritor dinamarquês nascido em 1805 em Odense e falecido em 1875 em Copenhaga. Embora tenha sido um escritor prolífico de peças, relatos de viagem, romances e poemas, é mais conhecido pelos seus contos de fadas, como As Roupas Novas do Imperador, A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, Os Sapatinhos Vermelhos, A Princesa e a Ervilha e O Patinho Feio, entre muitas outras. Hans Christian Andersen nasceu em Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805. Era filho de um humilde sapateiro de 22 anos, que também se chamava Hans. A mãe, Anne-Marie Andersdatter, era uma lavadeira analfabeta e mais velha do que o marido. Viviam num pequeno quarto, onde o pai, que tinha feito o ensino fundamental, iniciou o seu filho na literatura, lendo para ele As Mil e Uma Noites, entre outras histórias de encantar. Chegou até mesmo a arranjar-lhe um teatrinho de marionetas, com o qual o garoto desenvolvia o seu conhecimento teatral. Andersen frequentou uma escola local para crianças pobres, onde recebeu a educação básica. O seu pai foi depois convocado para lutar nas guerras napoleónicas, de onde voltou gravemente doente e morreu pouco depois. Assim, Hans ficou órfão de pai em 1816, com apenas 11 anos. A mãe casou-se novamente em 1818, portanto 2 anos depois. Andersen sentiu-se abandonado, teve de abandonar os estudos e começou a procurar um ofício. Trabalhou como aprendiz de tecelão e posteriormente de alfaiate, mas não se adaptou a nenhum deles. Como sabia ler e escrever, começou a criar histórias curtas e pequenas peças teatrais inspiradas lá naquelas que o seu pai lhe contava. Aos 14 anos, acompanhou a apresentação de uma companhia de teatro que se instalou na sua cidade. Não perdeu um único espetáculo. Terminada a temporada, a companhia seguiu viagem e o jovem decidiu partir também. Com uma carta de recomendação e algumas moedas no bolso, seguiu para Copenhaga, a capital do país, disposto a fazer carreira no teatro e a ser cantor de ópera. Tímido, desajeitado e inexperiente, demorou a encontrar quem lhe desse emprego. Como tinha uma excelente voz de soprano, foi aceito no Teatro Real da Dinamarca pelo diretor Jonas Collin, de quem se tornaria um grande amigo. Nesta instituição atuou como ator e bailarino, mas tudo se complicou, pois quando começou a mudar de voz. Um colega de teatro disse-lhe que o considerava um poeta. Então o Andersen levou a sugestão muito a sério e começou a concentrar-se na escrita. Amante do teatro, começou a escrever peças. 2 delas chegaram às mãos do Jonas Collin, lá o diretor do Teatro Real, e que também era conselheiro de Estado, e que tinha, portanto, já uma grande afeição pelo Andersen. E conseguiu uma bolsa de estudos do rei Frederico VI da Dinamarca, que permitia pagar parte da educação do jovem Andersen. Durante 6 anos, o Hans Christian Andersen frequentou primeiro a escola secundária de Slagelse e depois a escola de Elsinore, onde, apesar de não ser muito estudioso, ele terminou os estudos em 1827, tinha 22 anos. Alto, magro e desajeitado, como já disse, sentia-se constrangido entre os colegas bem mais jovens e bem menores do que ele. Enquanto os demais rapazes se divertiam ao ar livre, ele preferia fechar-se em casa, confeccionando indumentárias para bonecas e ensaiando minuciosamente no seu teatro de marionetas. Mais tarde, ele disse que os seus anos nesta escola foram os anos mais sombrios e amargos da sua vida. Residia em casa de um seu professor, onde foi abusado e informado de que o crime era para melhorar o seu caráter, que era um pouco efeminado. Mais tarde, disse também que o corpo docente o desencorajou de escrever, que lhe deu origem a uma depressão.
para tentar sair da sua horrível situação financeira, escreveu algumas histórias infantis baseadas no folclore dinamarquês. Em 2012, foi descoberto o conto de fadas de Andersen, que em português se chamaria A Vela de Sebo, que poderá ter sido o primeiro ou um dos primeiros contos que ele escreveu. Foi escrito quando ele ainda andava lá na escola e dedicado a um dos seus benfeitores, tendo permanecido na posse deste até que apareceu entre os papéis da família, lá então no tal ano já de 2000 e muito. A história é sobre uma vela que sofria por não ser apreciada. Foi o primeiro texto inédito do Hans Andersen a ser descoberto em quase 100 anos. E em meados de 2020 foi encontrado na Real Biblioteca da Dinamarca um outro conto inédito. Seria em português O Livro da Minha Vida. Em 1829, Andersen teve um sucesso considerável com o conto Uma Jornada a Pé do Canal de Holmen até ao ponto leste de Amager. Ou seja, desde o centro de Copenhaga até umas milhas lá distantes. O protagonista conhece na jornada personagens que vão desde o apóstolo Pedro até um gato falante. A esse sucesso seguiu-se uma peça teatral, Amor na Terra da Igreja de São Nicolau, assim como um pequeno volume de poemas. Apesar de não ter feito grande progresso na escrita depois da publicação desses poemas, o rei concedeu-lhe uma pequena bolsa de viagem em 1833 que lhe permitiu fazer a primeira de muitas viagens pela Europa. Esteve na Suíça, passou por Sestri Levante, que era assim próximo de Génova, que lhe inspirou a Baía das Fábulas e chegou a Roma em outubro de 1834. A viagem de Andersen através da Itália refletiu-se no seu primeiro romance, que em português seria O Improvisador, que era uma autobiografia ficcionada, foi publicada em 1835 e que teve aclamação instantânea. Ainda a nível de romances, ele escreveu depois mais tarde Nada Comum Menestrel, de 1837, Livro de Imagens Sem Imagens, editado em 1840, e O Romance da Minha Vida, que saiu em 1847. Mas o Andersen acabou por se tornar mundialmente famoso pelos contos, especialmente por serem dedicados ao público infantil, o que era raro na época. Entre os anos de 1835 e 1842, publicou 6 volumes de contos. O primeiro, publicado em maio de 1835, em português seria Contos de Fadas Contados às Crianças, primeira coleção, que continha 4 histórias, entre as quais A Princesa e A Ervilha, que é uma das mais famosas. As 3 primeiras histórias eram baseadas em contos populares que o Andersen ouviu na sua infância, e a última, que se chamava Flores da Pequena Ida, foi uma criação total do Andersen para Ida Tilla, que era filha do seu antigo benfeitor, o folclorista Just Matthias Tilla. O segundo volume foi publicado depois em dezembro desse mesmo ano, de 1835, e continha 3 histórias, uma das quais é A Polegarzinha, que, embora sendo uma criação total do Andersen, era inspirada no Pequeno Polegar dos Irmãos Grimm e ainda noutras pequenas histórias. Portanto, os Irmãos Grimm eram umas décadas mais velhos e tinham, portanto, já publicado antes o Polegarzinho. O terceiro volume continha A Pequena Sereia e A Roupa Nova do Rei. Portanto, eram as 2 únicas histórias desse terceiro volume. E foi publicado em abril de 1837. A Pequena Sereia foi uma criação total do Andersen, embora influenciada pela Undina do de La Motte Fouquet, que tinha sido publicada em 1811. E também pelo seu conhecimento acerca das sereias. Este conto tornou o Andersen conhecido internacionalmente. Foi o seu primeiro grande sucesso. O outro único conto deste livro, deste terceiro volume, foi, como já disse, A Roupa Nova do Rei ou do Imperador. Eu depois já falo do livro que andei a ler esta semana, que aqui chama-lhe do Imperador, mas noutras traduções diz do Rei. E que é baseada numa história espanhola medieval com fontes árabes e judaicas. Na véspera da publicação, o Andersen reviu a conclusão da história. Então, o Imperador, portanto, na primeira versão, simplesmente caminhava em procissão com a sua roupinha nova
E agora acrescentou-lhe aquele final, não é, muito conhecido, da criança que grita, aqui na minha versão, que eu tenho aqui, que diz: mas ele não traz nada vestido. Mas normalmente costuma ser traduzido por: o rei vai nu. E isso ainda hoje é, de facto, uma frase que entrou na tradição popular e toda a gente conhece. Os 9 contos, então, destes 3 livros somados, foram depois mais tarde publicados num único volume, que incluía também um sumário e um prefácio do Anderson. Em 1838 foi iniciada uma segunda série de contos de fadas e, em 1845, uma terceira série. O Anderson era agora célebre em toda a Europa, exceto lá na Dinamarca, onde ainda mostravam bastantes reticências à sua obra, e depois falarei mais à frente disso. As famílias reais do mundo patrocinavam os seus escritos, incluindo a monarquia lá da Dinamarca. Um convite inesperado do rei Cristiano IX, lá da Dinamarca, para o Palácio Real, abriu-lhe inexplicavelmente as portas à dinastia Romanov, portanto, da Rússia, onde ele realmente começou a ser muito apreciado. Nas suas histórias, o Anderson tentava sempre mostrar os padrões de comportamento que, no seu entender, deveriam ser seguidos pela sociedade, o que nem sempre era compreendido pelos críticos, que não gostavam do estilo tagarela e informal, bem como da imoralidade que ia contra as suas expectativas. Achavam que a literatura infantil devia ser mais para educar do que para divertir. Muitas das histórias do Anderson, como por exemplo o Patinho Feio ou o Soldadinho de Chumbo, são inspiradas na sua própria experiência e têm bastante mesmo de autobiográfico. Mas todas elas são, de facto, problemas universais. Em 1872, o Anderson já tinha escrito um total de 168 contos infantis, que foram traduzidos para mais de 125 idiomas, que lhe angariaram uma imensa fama. Facilmente acessíveis às crianças, mas apresentando lições de virtude e resiliência perante a adversidade para leitores de todas as idades, foram culturalmente incorporados na consciência coletiva do Ocidente. O Anderson era um ávido viajante, cujas jornadas eram tão fascinantes como essenciais para ele. Cada viagem que empreendia despertava em Anderson uma necessidade irresistível de registar as suas experiências. Anotava meticulosamente as suas impressões e observações nos seus diários pessoais e, posteriormente, essas narrativas eram compiladas e publicadas em livros, sendo valiosos testemunhos das suas explorações e descobertas. A primeira menção documentada de uma viagem do Anderson ocorreu em 1826. Nessa ocasião, ele descreveu minuciosamente a sua jornada numa carta enviada ao Rasmus Nierup, que rapidamente a publicou. Então, este relato de viagem foi intitulado, lá por aquele que a publicou, Fragmento de uma viagem de Roskilde a Elsinore. Essa primeira incursão literária no género das viagens marcou o início de uma prolífica carreira de Anderson como escritor viajante. Em 1831, o Anderson publicou o seu primeiro livro de viagens, está publicado já por ele, intitulado, seria em português, Silhuetas de uma viagem à montanha do Harz, onde recolhe as suas impressões e percepções durante a primeira visita que fez à Alemanha, revelando o seu talento para retratar não apenas os aspectos físicos dos lugares, mas também as emoções e reflexões que surgem habitualmente nas experiências de viagem. Em uma visita a Portugal, em 1866, ele descreve a visita aos seus amigos portugueses, o Jorge e o José O'Neill, com os quais ele conviveu. Ele tinha convivido em meados da década de 1820, na altura em que ele residia em Copenhaga. Os livros de viagens do Anderson representam uma notável extensão das suas vivências lá no papel. Ao longo do tempo, as suas obras foram editadas e aprimoradas, proporcionando aos leitores uma visão envolvente e detalhada de cada local que visitou. No seu notável trabalho autobiográfico intitulado
a narrativa da minha vida, também encontramos referências e trechos das suas viagens, enriquecendo ainda mais a compreensão da sua personalidade e da sua trajetória. No início da vida, o Anderson recusou-se a ter relações sexuais, conforme registou no seu diário, provavelmente devido ao trauma causado lá pelos abusos de que foi alvo. Alguns autores afirmam que o Anderson sentia atração pelo mesmo sexo, mas outros opõem-se terminantemente a essa visão, que isso era mesmo totalmente contrário às suas ideias morais e religiosas. O que parece ser mais correto é que apresentava elementos muito ambivalentes e também muito traumáticos na sua vida emocional. Isto em relação à sua esfera sexual, sendo decididamente errado descrevê-lo como um homossexual. Ele seria eventualmente um bissexual. O que me parece que ele procurava, no fundo, era amor. O amor que lhe tinha sido recusado em criança, enfim, pelas contingências, pelos azares da sua vida. Terá havido na vida do Anderson alguns relacionamentos com homens, o que transparece de cartas trocadas e das memórias dele próprio, do Anderson, e também de escritos dos seus, enfim, putativos amantes. Por exemplo, o conto Homem de Neve teria sido inspirado no seu relacionamento com um bailarino dinamarquês chamado Harald Scharf. Mas ele também se apaixonou por mulheres, geralmente mulheres inatingíveis para ele. A certa altura, ele escreveu no seu diário: Deus Todo-Poderoso, só a ti tenho. Tu guias o meu destino, devo entregar-me a ti. Dá-me um sustento, dá-me uma noiva. O meu sangue quer amor, assim como o meu coração. A sua história, aquela O Rocinol, também uma muito conhecida, foi escrita como uma expressão da sua paixão por Jenny Lind. O Anderson costumava ser muito tímido assim, para com as mulheres, e ele gostava lá da Jenny, mas tinha extrema dificuldade em pedir-lhe casamento. Acabou por fazê-lo numa carta, mas para ela o Anderson era um irmão muito querido, não via nele mais do que isso, e a coisa não deu resultado. Ora, quando o Anderson, depois das suas viagens e de viver muitos anos no estrangeiro, quando regressou ao seu país, já vinha carregado de glórias, e a sua chegada foi festejada por toda a Dinamarca. Após uma vida de luto contra a solidão, o Anderson viu-se finalmente cercado de amigos. Até à sua morte, o governo dinamarquês pagou ao Anderson um estipêndio anual a título de Tesouro Nacional. No início de 1872, tinha ele 67 anos, o Anderson caiu da cama e ficou gravemente ferido, nunca se tendo recuperado totalmente. Pouco depois, começou também a mostrar sinais de um cancro no fígado. Morreu então no dia 4 de agosto de 1875, ou seja, cerca de 3 anos depois, numa casa perto de Copenhaga, que era do banqueiro Moritz Melchior e da sua esposa, que eram seus amigos íntimos. Pouco antes da sua morte, o Anderson consultou um compositor sobre a música para o seu funeral, dizendo-lhe, interessante, a maioria das pessoas que vão caminhar atrás de mim vão ser crianças. Então faça os batimentos manterem um ritmo assim de pequenos passos. O seu corpo foi enterrado em Copenhague, no jardim da família Collin, lá daquela família, daquele que era o reitor, né? Lá do Teatro Nacional. Ora, devido à importância do Anderson para a literatura infantil, comemora-se o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil no dia 2 de abril, ou seja, na data do aniversário do nascimento do Anderson. As histórias do Anderson lançaram as bases para outros clássicos infantis e influenciaram grandes autores como Kenneth Grahame, A. Milne, o Lewis Carroll ou Beatrix Potter. A cada 2 anos é atribuído pelo International Board of Books for Young People o prémio Hans Christian Andersen, que é o mais importante prémio literário do mundo para escritores e ilustradores de histórias infantis.
Os únicos premiados de língua portuguesa até hoje foram as escritoras brasileiras Lígia Bujunga Nunes, no ano de 1982, e Ana Maria Machado, no ano 2000, e o ilustrador também brasileiro Roger Melo, no ano 2014. Que eu saiba, portugueses não há nenhum ainda, até agora, premiado. Muitas das obras do Anderson inspiraram bailados e peças de teatro e foram adaptadas para séries e para filmes de animação da televisão e também para o cinema. Ora bem, e como eu já dei a entender, andei esta semana a ler, claro, um livro do Anderson, que é este livrinho maravilhoso, onde estão reunidos 9 dos seus mais importantes contos. E que é um livro que está no Plano Nacional de Leitura e é recomendado para o 4º ano de escolaridade. E então eu iria falar de um bocadinho de dois desses contos. Do Patinho Feio e da Pequena Sereia. Ora, começando pelo Patinho Feio, o Hans Christian Andersen mostrava muitas vezes o confronto entre o forte e o fraco, o bonito e o feio, etc. Então a história da infância triste do Patinho Feio é um dos seus temas mais famosos e talvez até um dos mais bonitos de todos os contos criados pelo escritor. Então tem uma história bastante conhecida, não é? Que é, portanto, a mãe pata escou os seus ovos, mas entre os ovos havia um que era maiorzinho do que os outros. E quando os patinhos nasceram, ela viu que um deles era bastante maior do que os outros e que era muito feio. Por isso, o Patinho Feio era maltratado pelos seus irmãos e, enfim, pelos outros animais que viviam lá no lago. E um dia decidiu fugir. E ninguém se importou com isso, né? Estavam fartos dele, até ficaram aliviados. E então eu iria ler-vos agora aqui uma passagem do livro. Que foi quando ele fugiu e depois. Então o patinho partiu. Nadou e mergulhou sem jamais deixar de ser zombado por todos os animais devido à sua fialdade. Chegou o outono. As folhas da floresta tornaram-se amarelas e castanhas. O vento levou-as e fê-las rodopiar. O céu parecia frio quando as nuvens baixas surgiram carregadas de neve e de granizo. Empoleirado na cerca, o corvo corcitou o seu crá-crá e estremeceu com frio. Gelava-se só de pensar naquele tempo miserável. Pobre patinho. Uma noite, quando o sol se punha em todo o seu esplendor, um grande bando de aves saiu de entre os juncos. O patinho nunca antes vira aves tão belas. Eram de um branco fabuloso, tinham pescoços longos e graciosos. Eram cisnes. Soltaram um gemido estranhíssimo quando estenderam as suas asas magníficas, de forma a voarem para longe daquela terra fria, rumo a países mais quentes e a águas mais abertas. Elevaram-se tão alto, mas tão alto, que o Patinho Feio sentiu-se inquieto enquanto os observava. Então, e depois ele ficou lá, não é? Ficou lá todo o inverno, passou muito frio, muito frio. E depois, mais à frente, diz: seria demasiado triste contar-vos todas as dificuldades e misérias porque o Patinho Feio teve que passar no decurso desse inverno cruel. Quando o sol quente brilhou de novo, o patinho estava ainda vivo entre os juncos do pântano. As cotovias recomeçaram as suas cantorias. A bonita primavera regressara. Então, de repente, ele ergueu as asas, agitou-as no ar com muito mais força do que antes, e as suas potentes batidas elevaram-no para longe. Antes que desse por isso, deu por si num enorme pomar com macieiras. Os lilazes enchiam o ar com sua fragrância doce e pendiam de ramos verdes e compridos que se cruzavam sobre um ribeiro tumultuoso. Ah! Aquele local era adorável e de uma frescura primaveril. Dos arbustos diante dele surgiram 3 cisnes brancos e adoráveis que armaram as penas e nadavam com elegância no ribeiro. O patinho reconheceu aqueles animais nobres e sentiu uma estranha tristeza. Se voar para perto dessas aves nobres, eles fazem-me em pedaços. Por sendo tão feio como sou, me atrever a aproximar deles. Mas não quero saber. É melhor ser morto por eles do que mordido pelos patos.
picado pelas galinhas, pontapeado pela rapariga da quinta, o passar tamanha miséria no inverno. Assim, voou até a água e abeirou-se a nado dos cisnes fantásticos. Eles viram-no e aproximaram-se dele com as penas armadas. Vá, matem-me, disse o pobre animal que curvou a cabeça sobre a água e aguardou a morte. No entanto, que viu ele, espelhado no ribeiro de águas límpidas? Contemplou a sua própria imagem e esta não era mais o reflexo de um pássaro trapalhão, sujo, feio e incómodo. Ele era um cisne. Nascer no meio dos patos não tem qualquer importância quando se sai de um ovo de cisne. Depois temos então, como eu disse, o Conto da Pequena Sereia, que é outro dos grandes livros de sucesso do Christian Andersen. A história conta que no dia em que a sereia completou 15 anos, subiu à superfície dos mares para conhecer os humanos. Foi nesse momento que viu um navio onde viajava um príncipe muito lindo, pelo qual ficou imediatamente apaixonada. Levantou-se uma grande tempestade e o príncipe caiu ao mar. A pequena sereia, então, conseguiu salvá-lo e foi largá-lo na praia, né, junto lá ao palácio do rei. A partir daí, o seu sonho era um dia casar com aquele príncipe. Mas como poderia ele conquistar o amor do príncipe se era uma sereia? Então foi pedir ajuda a uma bruxa muito má, que preparou uma poção que, quando ela a bebesse, ficaria como os humanos. Mas só teria uma alma e só passaria a ser humana para sempre se depois casasse com aquele humano por qual ela se tinha apaixonado. Se ele casasse com outra, nesse dia ela desfazia-se em espuma. Ora, como pagamento do seu trabalho, a bruxa exigiu-lhe a língua. Ela aceitou, por amor ao príncipe, e então passaria a ser a mais bela de todas as mulheres, mas não mais poderia falar, nem cantar com a sua doce voz de sereia. E então iria também tentar aqui ainda ler um bocadinho da Pequena Sereia. O sol ainda não nascera quando subiu a sua fabulosa escadaria de mármore. A pequena sereia engoliu a poção amarga e forte e foi como se uma espada de lâmina dupla lhe cortasse o corpo frágil. Rebolou e ficou estendida como se estivesse morta. Quando o sol nasceu sobre o mar, ela despertou e sentiu uma dor lancinante, mas diante dela encontrava-se o príncipe, jovem e belo, que a observava com os seus olhos pretos como carvão. Ao baixar o olhar, viu que a sua cauda de peixe desaparecera e que tinha o mais adorável par de pernas brancas que uma jovem poderia desejar. Porém, estava nua, por isso serviu-se do seu cabelo comprido para se cobrir. O príncipe perguntou-lhe quem ela era e como fora ali parar. Ela olhou para ele com os seus olhos de um azul profundo e com carinho, mas também com uma imensa tristeza, pois não conseguia falar. Depois ele deu-lhe a mão e conduziu ao seu palácio. A cada passo ela sentia-se como se caminhasse sobre lâminas e gumes de facas afiadas, tal como a bruxa previra. No entanto, suportou a dor com alegria. Deslocou-se com a leveza de uma bolha de sabão ao caminhar ao lado do príncipe. Ele e todos os que a viram maravilharam-se com a graciosidade dos seus passos ligeiros. Assim que vestiu as ricas roupas de seda e musselina que lhe providenciaram, mostrou-se a pessoa mais adorável de todo o palácio, embora fosse muda e não pudesse cantar nem falar. Escravas bonitas, vestidas de seda e tecido de ouro, cantavam diante do príncipe e dos seus pais, os reis. Uma delas cantava com mais doçura do que qualquer outra, e quando o príncipe lhe sorria e lhe batia palmas, a pequena sereia sentia-se infelicíssima, porque sabia que outrora cantava com muito mais ternura. Ai, pensava ela, se ele ao menos soubesse que abdiquei para sempre da minha voz para poder estar ao seu lado. Depois, a coisa foi passando.
Até que foi contratado pela família real o casamento do príncipe com uma princesa ali de um reino próximo. O que entristeceu muito, muito a pequena sereia. Leria só aqui assim mais um pequenino parágrafo. De dia para dia, o príncipe gostava mais dela. Amava como se ama uma criancinha bondosa, mas nunca pensou em torná-la sua rainha. No entanto, ela teria de ser sua mulher, ou jamais possuiria uma alma imortal. E na manhã, após o casamento do príncipe, transformar-se-ia em espuma nas ondas. Ora bem, como é que terá terminado a história? Será que ela conseguiu conquistar o príncipe e que ele casasse com ela? E ela conseguir a sua alma imortal e ser humana para sempre? Ou casou com outra e ela desfez-se em espuma nas águas? Terão de ler a história, não é? Porque eu não vos vou contar. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje desta conversa sobre o Hans Christian Andersen, um grande escritor de histórias infantis. Espero que tenham gostado e cá estarei para a próxima semana, se Deus me der vida e saúde, para vos falar de um outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!